Confira agora uma entrevista exclusiva com o engenheiro e professor Wilson Concioni, que participou de uma missão no Haiti. Olá! Na entrevista do programa Cidade em Revista dessa semana, vamos conversar com o professor do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, Wilson Concioni. O Wilson é técnico em edificações, engenheiro civil, doutor em geotecnia e diretor estadual da Mútua. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. O senhor fez parte de uma missão brasileira ao Haiti, a convite do Ministério da Educação, com o objetivo de avaliar que tipo de cooperação o Brasil poderia oferecer a esse país que passou pela tragédia de um terremoto. Quem organizou a missão e quais instituições fizeram parte? Esta missão, Rafaela, foi organizada pela Agência Brasileira de Cooperação Internacional, um instituto federal que busca colocar o Brasil no âmbito internacional através de ações de cooperação técnica. Nessa missão foram alguns profissionais da área tecnológica, engenheiros, arquitetos, do CONFEA, do Ministério da Educação, da Caixa Econômica, Ministério das Cidades, Itaipu, enfim, um grupo de profissionais que poderia fazer uma avaliação da situação no Haiti e de como o Brasil poderia cooperar com este país. Qual que é o cenário que vocês encontraram lá? Bom, o cenário de destruição, o terremoto de fato causou grandes danos a algumas áreas específicas da cidade, não é uma destruição generalizada, mas concentrada nos locais onde há alguma falha, onde o terremoto agiu mais intensamente. O que mais chama atenção é a falta de infraestrutura, a carência que o país tem de tecnologia, de organizações sociais para que possa se desenvolver plenamente. Então, para se trabalhar no Haiti, é necessário o diploma? Eles buscam, na hora de construir, um engenheiro, um arquiteto, um profissional habilitado? De fato, se o Haiti tivesse uma estrutura de regulamentação profissional similar à do Brasil e de outros países, o estrago do terremoto não teria sido tão grande. O Chile sofreu um terremoto mais intenso até do que o terremoto haitiano, poucos dias após, mas o número de vidas perdidas foi muito, muito menor. Então, quando se anda pelas ruas, quando se observa as estruturas dos prédios, se observa que eles foram construídos sem assistência técnica, sem orientação profissional. Como no país não há uma lei que regulamente o exercício profissional, qualquer pessoa pode construir sem projeto, sem o devido registro. Isso remete a gente a uma situação muito particular. Quer dizer, a falta de profissionais, a falta de regulamentação profissional é que causou essa grande perda que foi encontrada, que foi decorrente do terremoto. Ou seja, aquilo que a gente tanto se queixa no Brasil, que é a regulamentação excessiva, de que o CREA é cartorial porque ele exige uma RT, porque ele fiscaliza se tem um responsável técnico pela obra, se o projeto está registrado, de fato, é uma proteção à sociedade sem tamanho. Isso ficou muito evidente no caso do Haiti e comparando em relação ao Chile. Vocês fizeram um levantamento de quantos profissionais existem e quais as faculdades que os formam? Cerca de 800 profissionais na área tecnológica. Quase a totalidade deles formados fora do Haiti. O Haiti tem uma única escola de engenharia, uma escola nova, recente. O país tem uma escola técnica. São 8 milhões e meio de habitantes para cerca de 800 profissionais entre engenheiros, arquitetos e técnicos. As associações profissionais são pouco organizadas, são pouco consolidadas e as escolas também não têm tradição, os laboratórios são precários, quer dizer, falta ao país de fato infraestrutura educacional para dar suporte ao desenvolvimento de uma nação. E o que o Brasil vai oferecer? Vocês já tiveram a oportunidade de fazer essa avaliação para poder encaminhar isso ao Haiti? Num primeiro momento, a ideia era que o Brasil ofertasse construções ao Haiti, que a gente fosse para lá e construísse casas para as pessoas que estão desabrigadas. Após a missão de infraestrutura, a gente verificou que nós podemos ofertar muito mais do que casas. Hoje se pensa na instalação de um parque tecnológico que vá formar profissionais do nível básico, pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, técnicos e apoiar a formação de engenheiros. Este parque tecnológico iria demonstrar as construções feitas com uma qualidade tecnológica maior, com um controle tecnológico mais apurado
de forma que a população pudesse acreditar e confiar nos profissionais. O parque visa ainda congregar os profissionais. O CONFEA mandou um representante para essa missão e o representante está trabalhando numa sintonia muito grande com o Ministério da Educação no sentido de que seja lá esse parque tecnológico o ponto de apoio para regulamentar as profissões, para reunir os profissionais, congregar os técnicos daquele país e poder então fortalecer as associações e a regulamentação. Isso com relação aos profissionais. E com relação às empresas que atuam, as construtoras, as empresas que produzem o material que vai ser utilizado nas construções, elas têm regulamentação, elas também têm profissionais habilitados? Para ser rigoroso, há sim uma lei de regulamentação profissional que tem cerca de 40 anos. Entretanto, essa lei nunca foi aplicada, nem no caso dos profissionais e nem no caso das construtoras. Então, as construtoras que chegam ao país, se quiserem, não precisam de trazer profissionais. Não há uma fiscalização, não há um controle. As empresas locais são, em sua maioria, empresas de pequeno porte. A gente poderia dizer que são microempresas, não são empresas grandes e bem constituídas. Esta é uma outra fraqueza do Haiti. Não é um país que esteja regulamentado de uma forma geral. As empresas se constituem quase que por vida própria. Então, dessa missão que vocês tiveram, um dos itens que vocês tiraram é que a experiência que o Brasil já tem na regulamentação dos profissionais, quer dizer, dos CREAs, do CONFEA, isso ajudaria muito o país a se estruturar, não só nessa parte de construção, mas também humana, né, no desenvolvimento dessa nação. Com toda certeza. Por isso é que a gente está mudando o foco da ação. Inicialmente a ideia era de ofertar a construção, e hoje a gente está voltando para o foco da organização da sociedade, através da educação, através do fortalecimento das instituições profissionais. A gente acredita que isso possa, de fato, contribuir para a formação do país, para refundar o Haiti, como as instituições haitianas hoje estão dizendo. Essa foi mais uma entrevista do programa Cidade em Revista e agradecemos a presença e as informações do professor Wilson Conciani. Sempre à sua disposição, Rafaela, à disposição do CREA e da Sociedade Mato Grossense.